Boa noite, muito bem-vindos. Estamos aqui dando início à nossa live sobre a reforma tributária e o impacto dela no nosso patrimônio. Quero saber, muito boa noite a todos, boa noite, Antônio. Quero saber se estão me vendo bem, me ouvindo bem, para que a gente possa dar início, né, a uma semana de muito conteúdo sobre planejamento patrimonial da família, sobre a reforma tributária, sobre todas as questões que muito nos preocupa sobre a conservação e a proteção do nosso patrimônio. É esse o nosso intuito e o nosso estudo, né, durante todas essas semanas até o evento do nosso seminário sobre planejamento patrimonial da família, que vai acontecer, já coloque aí na sua agenda, dia 22, 23 e 24 de outubro agora. São 3 dias onde nós vamos te ensinar, eu vou te ensinar exatamente como você vai fazer a melhor organização patrimonial e como você vai proteger os seus bens. E nós temos aí a nossa grande proteção, temos uma câmera aqui, outra câmera aqui, e tudo isso com relação ao imposto, né? Que imposto é esse que vem aí na reforma tributária? O imposto sobre a herança. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês darem uma olhadinha. Vamos lá assisti-lo. O inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Não é bom nem para o herdeiro. Exatamente. Esses ministros querem arrecadar mais impostos e, por essa razão, eles querem aumentar e já determinaram o aumento desse imposto ano que vem, a partir de 2025. Os brasileiros, as famílias brasileiras vão ter essa alta desse imposto. E esse imposto incide quando? Incide sobre o nosso patrimônio. De que forma? Quando a gente não estiver aqui, quando os nossos filhos forem transmitir esses bens que a gente vai e quer deixar a eles, no intuito de protegê-los, proteger o futuro deles. É aí que esse imposto vai incidir e ele vem com muita força. Tenham certeza, vai vir uma grande perda patrimonial aí dentro do nosso acervo, de tudo que a gente conquistou com todo o esforço ao longo das nossas vidas. Eu quero que vocês digam aí no chat se vocês já passaram por inventário ou se tem alguém aí na família que tenha passado pelo inventário. Se vocês têm algum conhecimento sobre essa questão, escrevam eu. Eu já ouvi falar, eu já tenho algum familiar que passou pelo inventário. E qual é o grande problema do inventário? O problema do inventário é que ele é muito caro. Ele é extremamente caro. Por quê? Porque incidem os impostos, as taxas, incidem honorários de advogado, incidem cartórios, tudo o que você imaginar de burocracia, a gente vê em casos do inventário. E por essa razão que eu venho aqui conversar com vocês e demonstrar as desvantagens do inventário, essa nossa reforma tributária que vai aumentar o imposto que incide sobre a herança. Então, nosso ministro já disse, nós vamos aumentar o imposto porque no Brasil é o país que menos tributa. Agora, essa tributação não vai incidir, não vai alcançar as famílias bilionárias, não. Vai alcançar e vai vir diretamente à classe média brasileira. A nossa família brasileira em geral, não estou falando dos bilionários e dos grandes empresários. A classe média vai pagar essa conta. Exatamente. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia de Móveis Santiago Lohaus, eu sou advogada há 32 anos, militante
na área do direito das famílias e das sucessões e planejamento patrimonial. Eu tenho muita história, muitos clientes no escritório que já sofreram muito com o inventário. O inventário, ele é um caos, ele dilapida o patrimônio das famílias brasileiras, causando muito sofrimento e muitas desavenças. Por essa razão que a gente vai dar início aqui a como se fosse uma educação patrimonial, porque na grande maioria dos casos as pessoas já têm uma educação financeira, invista em CDB, invista em ações, em títulos do governo. A gente procura sempre uma educação patrimonial relativamente ao capital, ao dinheiro que a gente tem, né? Então, as aplicações financeiras, ações, mas a grande maioria não tem educação patrimonial. E é isso que eu quero trazer para vocês a partir de hoje. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem aquela, né, a gente tem uma cultura de adquirir bens e patrimônio no nosso CPF. Só que o dia que a gente vai daqui para uma bem melhor, acredito, o nosso patrimônio fica todo em nome do CPF. E o CPF é cancelado. E aí que os filhos, para poderem receber toda a herança, eles vão ter de abrir o inventário. Fazer a abertura do inventário, seja em cartório, seja perante o juiz. E aí vem esse autoimposto que vai incidir sobre o valor dos bens, ou o valor de referência, ou o valor de mercado, que o teto no Brasil chega a 8%, mas a partir do ano que vem pode chegar a 21%. E é aí que os herdeiros vão ter de pagar o imposto. Esse imposto, que hoje ainda são 4%, aqui em São Paulo, pode chegar a 21%. Então, você que tem sua casa, seu apartamento, ou o seu sítio, ou qualquer tipo de imóvel, vai ter que pagar esse imposto. E não só sobre os imóveis, sobre bens móveis, aplicações financeiras, sobre quem tem produção agrícola, sobre esse resultado de uma produção agrícola, de uma safra, ou para quem tem animais como gado, equinos, vai incidir todo esse imposto sobre os bens que estão em seu nome, no seu CPF. E não dá para mudar isso. Quem não mudar esse conceito vai ter de pagar esse alto imposto. Os filhos vão ter de pagar essa alta conta. E na grande maioria das vezes, eles não têm esse dinheiro todo. Então, quais são os males do inventário? Um exemplo, um casal adquiriu um apartamento e uma casa na praia durante a vida inteira. Um dos cônjuges falece. O que tem que fazer? Inventário. E vai ter que pagar imposto sobre metade desses bens. Se o casal falece, vai ter que pagar imposto sobre todo esse 100% desses bens. E a conta é muito cara. Os filhos vão começar a ter discussão, porque um não quer pagar o imposto, o outro quer pagar o imposto. Um quer morar naquele imóvel, o outro não quer deixar o outro irmão morar nesse imóvel. E muitas vezes a mãe fica a mãe, os genros e as noras, os filhos, muitas vezes os netos. E começa um litígio entre os herdeiros muito grande, causando inúmeros prejuízos emocionais e patrimonial. Enquanto que, muitas vezes, também outro grande prejuízo é ter de vender um dos imóveis para pagar todos esses impostos. Não tem jeito. É absolutamente inconcebível a gente ter de pagar todo esse valor, esses custos altíssimos para o governo, para o cartório, taxas para o judiciário. Não vale a pena deixar o patrimônio desse jeito, porque, inevitavelmente, vai ter de se pagar todas essas altas contas e essas taxas enormes.
E imagine, vender um imóvel para pagar essas contas. Então, você vende o imóvel sempre tendo um deságio de 20%. Vai ter que pagar lucro para o imposto de renda sobre essa venda. Então, vai ter que pagar custas judiciais, taxas, o imposto devido, imposto de renda, vai ter que pagar o imposto de transmissão causa-mortes e doações para o governo, as despesas de cartório, quer dizer, é uma montanha de taxas e de custas muito altas, que isso dilapida o patrimônio das famílias. E é por essa razão que eu vim aqui chamar a atenção das famílias brasileiras, principalmente porque esse imposto vai chegar a 21%. E aí, pronto, começam as brigas entre os filhos, filhos com a mãe, ou se o pai sobreviveu com o pai, começam noras e genros a se intrometer no patrimônio alheio, porque eles não estiveram ao seu lado para você adquirir esse imóvel, e muitas vezes você não quer deixar para genro e nora, você quer deixar para os filhos, para os netos, para quem tem os laços de consanguinidade. Então, o inventário tem de ser evitado por conta desse enorme prejuízo. E tem outra grande desvantagem, a morosidade. Quando o processo de inventário ele tramita em juízo, muitas vezes não se pode fazer nada, porque precisa aprovação do juiz, do Ministério Público, precisa-se de um alvará para poder vender algum imóvel, para pagar todas essas contas e impostos super altos, honorários de advogado, essas taxas e principalmente o imposto. O juiz não deixa vender nada se não pagar o imposto. Muitas vezes pode pagar o imposto afinal. E muitas vezes o imóvel vai todo embora para pagar esses altos custos. É o que acontece, o que está acontecendo, a grande morosidade do inventário do Chico Anísio, os famosos, Gugu Liberato, que já tramitam há muitos anos e a família ainda não conseguiu receber o seu próprio quinhão, a sua parte na herança. Então, é super caro e muito moroso o inventário. Por mais que seja feito em cartório, quando não há litígio entre os herdeiros, é muita burocracia. São certidões, são escrituras, matrícula dos imóveis, tudo atualizado e é uma montanha de dinheiro também. E outro lado muito negativo, esses custos você não pode pagar parcelado, como no sistema que eu vou te demonstrar ali por ocasião do nosso seminário. O imposto tem que ser pago à vista. Muitas vezes o advogado quer receber em uma, duas parcelas no máximo, o que já não acontece no sistema que eu vou te apresentar no seminário, que você pode fazer de uma forma bem organizada, inclusive o pagamento de todas essas taxas e custas. E outro, o imposto é muito inferior, com enormes vantagens tributárias, porque o imposto não vai incidir sobre o valor de referência ou de mercado do seu patrimônio. Pense, some todo o seu patrimônio, seu apartamento, ou a sua casa na praia também, o seu escritório. Muitas pessoas vivem de locação de imóveis. Então, some tudo isso e veja 8 ou 21% o ano que vem só de imposto sobre o seu patrimônio. É um valor estratosférico, não é mesmo? Então, não deixe chegar a essa situação, porque não é você que vai ser prejudicado. Os seus filhos terão toda essa perda patrimonial. E eles podem até ser rebaixados de classe social. Por quê? Imagine você comprou o apartamento, você lá se casou, você lá teve o seu filho cresceu nesse apartamento,
teve os amiguinhos do prédio, a escola perto, depois ele se formou e casou. E esse apartamento, ele mora lá. Imagina ele ter de vender esse apartamento que você deixou que ele morasse, ele vai ter de vender para pagar os altos custos de um inventário. Imagina, isso é um grande absurdo, mas é assim que funciona no Brasil. A lei é assim. Mas existe uma solução para isso, e é essa solução que eu quero te ensinar e mostrar que existe como fazer, inclusive protegendo os filhos, para que eles não tenham de vender esse imóvel e vão ter todo esse prejuízo, e sabe-se lá onde que eles vão ter condições, o dinheiro que vai sobrar desse imóvel, eles não vão conseguir comprar o mesmo apartamento no mesmo bairro, no mesmo prédio e continuar levando, né, esse padrão de vida que você proporcionou a ele, não é mesmo? Não podemos deixar essa situação de inventário, que é a forma mais prejudicial que existe. A reforma tributária, quando vai aumentar? Ano que vem. Quanto? Para quanto? Em São Paulo, de 4%, no mínimo vai dobrar. E ainda tem um projeto em trâmite que pode ser aprovado e chegar a 21%, porque eles vão ter de mandar a regulamentação desse aumento e pode chegar a 21%. Não tenha dúvida nenhuma que vai ser um aumento estratosférico. Agora, quem tem que dar continuidade ao inventário? Os seus filhos. Como eles podem fazer? Evitar o inventário. Existem soluções mais modernas, mais eficientes, mais eficazes que você pode proporcionar aos seus filhos para que eles não tenham essa grande perda patrimonial. Ou seja, o inventário vai custar até 40% do todo do seu patrimônio, de todo o seu patrimônio, seja um imóvel, 2 imóveis ou 10 imóveis. Vai custar muito caro. Tenha certeza disso. Os seus filhos podem ser poupados dessa perda enorme e você não vai ter de enfrentar essa situação amanhã com a perda da sua esposa ou do seu esposo. Você não vai sofrer junto com os seus filhos essa grande perda e esse grande sofrimento, principalmente deixando de dar o seu dinheiro para quem? Quem ganha com o inventário? O governo, o cartório, o judiciário, o advogado, todos eles vão ganhar em cima do seu patrimônio. Tenha certeza disso. E você pode evitar. Qual a importância dessa educação patrimonial? É evitar que as pessoas continuem nesse grande erro. Por quê? Porque os empresários brasileiros, eles não passam por isso mais. Você já ouviu falar que o Roberto Marinho, o dono do Grupo Globo, tenha pago as despesas, os filhos tenham arcado com as despesas de inventário? Não. Os filhos não passaram por isso. Dentre outros grandes empresários brasileiros, Roberto Tivita, os irmãos Safra, não teve inventário dos bilionários nem dos grandes empresários. Por quê? Porque eles já se utilizam de um sistema eficaz com enormes vantagens tributárias desde 1976. E é esse sistema que nós vamos conversar muito no nosso seminário. Eles já se utilizam de toda a proteção patrimonial, evitando essa grande perda. Por que eles sempre se utilizaram? Desde 1976, porque eles sempre tiveram educação financeira, assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria tributária.
coisas que as famílias brasileiras nunca tiveram, mas agora você já pode se beneficiar de todas essas informações que nós vamos passar a vocês ao longo dessa semana, da próxima, até chegar o nosso seminário. Isso é que é vantagem patrimonial, é saber, é ter a informação privilegiada, e eu vou passar para vocês todas essas informações. As pessoas ainda desinformadas se utilizam de algumas crenças, que é a doação e o testamento, que ao longo dessa semana nós também vamos falar sobre essas formas totalmente ineficazes, caras tanto quanto o inventário, cujas opções, que a gente chama de crenças, não são utilizados pelos empresários brasileiros, nem pelos bilionários e nem pelos famosos. Tenham certeza disso. A grande solução é fazer um planejamento patrimonial. Quais são as vantagens? Evita a grande perda financeira por conta desse grande aumento que vai chegar. Então, você não vai precisar se preocupar com essa grande tragédia que é a reforma tributária, no nosso assunto aqui sobre o imposto sobre a herança. Segundo, os seus filhos não serão rebaixados de classe social. Terceiro, o casal vai comandar todo o patrimônio até o dia em que não estiver aqui, para somente depois os filhos tomarem o controle de todo o bem. Assegurar o padrão de vida dos filhos. Os filhos poderão se manter em todos os imóveis que o casal adquiriu ao longo da vida. E eles, e noras e genros, também não terão nenhuma participação. O casal vai poder perpetuar os imóveis aos filhos, aos netos e às próximas gerações. Enormes vantagens tributárias, porque a conta não é feita em cima do valor de mercado, nem o valor de referência do seu patrimônio. O seu patrimônio vai ficar totalmente intacto, não sendo necessário vendê-lo. Também a licitude do sistema. Esse sistema é feito dentro das normas legais, dentro das leis brasileiras, que já existe desde 1976. Tudo de acordo com o Código Civil, com o Código Tributário Nacional, dentro de todas as regras do imposto de renda, as normas da Receita Federal do Brasil e todos os órgãos públicos. É tudo feito dentro da lei. Eu vou te explicar tudo isso no nosso seminário. E aí você vai ter a grande oportunidade de aprender e aplicar as vantagens desse sistema em benefício dos seus filhos e da sua família. Eu me sinto totalmente realizada em já te adiantar todas essas informações tão fundamentais para as famílias brasileiras que nunca tiveram acesso a essas informações privilegiadas, tão somente os bilionários, os famosos e os grandes empresários brasileiros. Vamos evitar que cartórios, governo, judiciário, advogados e todas as pessoas ganhem e tenham muito lucro, muito dinheiro sobre o patrimônio que você constituiu. Eu quero que a sua família seja preservada, que os seus filhos consigam desfrutar e as próximas gerações de todo o patrimônio que você adquiriu. Vamos evitar litígios entre os herdeiros, entre os filhos, entre as pessoas que você ama, que você não quer vê-los litigarem, brigarem, muitas desavenças, muito sofrimento emocional e muita perda patrimonial. Existem formas de se proteger o patrimônio por meio desse sistema que eu vou te ensinar,
que nós vamos muito conversar nas próximas semanas. Eu quero que o seu patrimônio fique absolutamente intocado. Eu quero que você perpetue todo o seu patrimônio e que você não sofra com esse aumento que o ministro já decidiu lançá-lo no Brasil ano que vem. Eu quero que você entenda como funciona todo o mecanismo de elaboração, de planejamento, de organização patrimonial, para que você continue mantendo a paz, a harmonia em sua família e ainda que você tenha qualquer problema financeiro, ou o seu filho, ou os seus filhos, qualquer revés da sua atividade empresarial, nenhum revés financeiro vai atingir todo o patrimônio que você conseguiu galgar e alcançar durante toda a sua vida com fruto do seu trabalho, da sua esposa, ou ainda que você tenha recebido algum patrimônio por meio de herança. Você vai conseguir deixar o seu patrimônio para as futuras gerações, perpetuando e fazendo essa transferência, deixando-os intocados e com uma grande vantagem tributária. Aqui embaixo da descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever para o seminário que eu vou realizar, onde você vai aprender como proteger todo o seu patrimônio. Nós vamos discutir e conversar minuciosamente sobre cada detalhe, de quanto custa, como se faz, tudo para que você tenha uma enorme proteção dos seus bens. Por hoje, eu já deixo aqui a nossa reunião, o nosso encontro, agradecendo o seu tempo, a sua atenção e me despedindo, te desejando uma boa noite e toque já para te lembrar que nós vamos fazer os próximos vídeos, que eu vou te avisar. Entre no grupo do WhatsApp. Primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no link abaixo, se inscreva para o seminário do dia 22 a 24 de outubro. Em seguida, você preenche o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. Por quê? Para que eu possa te mandar todo o material necessário para você participar e receber todas as informações do seminário. Lá você vai clicar no botão para entrar no grupo VIP. E aí somente eu, vou te mandar mensagens e todo o material para você participar do nosso super seminário, da nossa conversa, onde você vai aprender como fazer o teu planejamento patrimonial. Eu agradeço aqui a sua presença. Toque no link e uma boa noite. Até mais. Obrigada.
Música